João capítulo 5, verso de número 39. Os irmãos acompanharão a leitura desse versículo apenas. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Vamos orar nesse momento. Amado Senhor e Salvador, nós queremos louvar o Teu nome, queremos agradecer ao Senhor a vida de cada um daqueles que estão aqui nesta tarde, que vieram, ó Deus Santo, a fim de exaltar a Tua majestade, a fim de aprender, ó Deus Santo, da Tua palavra. Que neste momento, ó Deus, o Senhor venha falar ao nosso coração para a Tua própria glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse versículo que foi lido, texto de João 5:39, ele tem sido mal compreendido ao longo dos tempos por muitos na igreja. Talvez você já tenha ouvido algum sermão ou alguém citando este versículo para dizer que Jesus ordena à sua igreja que examine as Escrituras. Eles citam o texto como se estivesse de fato no imperativo: examinai a Escritura, como se fosse uma ordem de Jesus. Conquanto saibamos que o exame das Escrituras é algo ordenado na Bíblia, é algo que todo crente deve fazer, não é isso que o texto está falando, está ensinando. Esse texto especificamente está mostrando aqui que Jesus está constatando uma realidade. Se você olhar para o contexto, esta aqui é a conversa de Jesus com os judeus. E em certo momento da sua conversa com os judeus, é que ele vai dizer: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, Jesus está fazendo aqui uma constatação daquilo que aqueles homens faziam. Estes homens estudavam as Escrituras. O grande problema aqui então apontado por Jesus é exatamente esse: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam que há vida eterna nas Escrituras. As Escrituras falam ao meu respeito e vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Por isso que eu gosto muito da tradução da NVI deste versículo, que deixou bastante claro o texto. A NVI traduz assim: vocês estudam as Escrituras porque pensam que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. E o nosso objetivo aqui, como anunciado no tema da conferência, é demonstrar a importância de se encontrar Jesus na Escritura, no Antigo Testamento, a fim de que você então vá até o Senhor Jesus Cristo, diferente daquilo que está acontecendo aqui com estes judeus. E nessa primeira palestra eu quero mostrar algumas razões para você buscar a Jesus, e vocês vão ver isso na prática nas exposições que nós teremos depois com os pastores Lenierson e Eliomar. Então esse momento introdutório é para que você entenda por que você deve buscar Jesus lá no Antigo Testamento. A primeira razão que eu quero apresentar é que toda a Escritura fala a respeito dele. Você precisa encontrar ou buscar a Jesus no Antigo Testamento, porque toda a Escritura fala a respeito de Jesus. Como eu afirmei aqui no texto lido no início, Jesus afirmou aos judeus que as Escrituras testificavam ou testemunhavam dele mesmo, a respeito dele. E como nós bem sabemos, o que eles tinham de Escritura naqueles dias não é o que nós temos de Escritura hoje. Quando nós falamos da Escritura hoje, nós pensamos de Gênesis a Apocalipse, nós pensamos nos 66 livros da Bíblia. Mas naquele tempo eles tinham apenas o que nós conhecemos como o Antigo Testamento. E isso é importante de se notar, porque quando Jesus está confrontando estes homens, falando que as Escrituras dão testemunho a respeito dele, ele está falando exatamente do Antigo Testamento.
E é curioso notar que quando crentes querem falar sobre Jesus, eles vão lá para o Novo Testamento somente. E não há nenhum problema nisso. Nós temos o Antigo e o Novo Testamentos que se completam, mas muitos crentes não conseguem apontar para Jesus olhando lá para o Antigo Testamento. Com isso, em muitas igrejas, o Antigo Testamento é quase relegado a um testamento de segunda classe. Nós temos ali algumas coisas boas, algumas coisas interessantes, mas isso era mais para o judeu. A igreja, ela precisa olhar mais para o Novo Testamento. E você percebe como é que a igreja entende isso, quando você vê, por exemplo, a literatura que é distribuída pelos Gideões. E eu sempre achei muito curioso, porque eu sei que tem a questão do custo financeiro, né, para você publicar uma Bíblia inteira, para você distribuir, mas eles publicam o Novo Testamento, e mais quais livros, lembra? Salmos e Provérbios. O resto do Antigo Testamento não, mas Salmos e Provérbios são 2 livros que estão ali. Então você tem todo o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, afinal de contas são livros que têm ali alguns ensinamentos morais. E a igreja vai deixando de lado, infelizmente, o Antigo Testamento. No Novo Testamento, a verdade de que a Escritura, ou o Antigo Testamento, fala sobre Cristo, ela vai ser confirmada na prática da igreja. Se você olhar, por exemplo, para Atos, capítulo 8, você vai ter um bom exemplo disso. Em Atos 8, Filipe está sendo ordenado pelo Senhor a sair de um local onde ele estava pregando o Evangelho. Muitas pessoas estavam indo à fé por meio da pregação de Filipe, e Deus manda ele ir a um caminho que estava deserto, e lá naquele caminho então é que ele encontrará o eunuco. E curiosamente o texto diz que esse eunuco vinha da adoração e vinha lendo o profeta Isaías. Então veja aí a partir do versículo 30. O texto diz: correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? E algo que me chama a atenção aqui é que Filipe de fato escutou, ou seja, o eunuco estava lendo em voz alta. Ele não estava como nós muitas vezes lemos, né, só para nós mesmos, mas ele vinha ali lendo em voz alta, a ponto de Filipe ouvir e dizer: você está entendendo a mensagem de Isaías? E o texto continua. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? E então o texto diz: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Começando por esta passagem do Antigo Testamento, o que dá a entender o texto é que ele discorreu por todo o Antigo Testamento, mostrando àquele homem quem era Jesus. E o final da história você conhece: o eunuco terminou sendo batizado. Então perceba o detalhe, começando desta passagem. Não são apenas alguns textos, mas todo o Antigo Testamento fala a respeito de Jesus Cristo. E o próprio Jesus, depois da sua ressurreição, quando encontra aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, os discípulos estão tristes, afinal o seu Messias tão esperado morreu. Já havia 3 dias que ele foi morto. Eles tinham ouvido a notícia das mulheres que foram até o sepulcro e não encontraram ninguém no sepulcro, e ainda assim estes homens estão tristes, o que faz você perceber que eles não estavam muito atentos à mensagem de Jesus, pois Jesus disse que isso aconteceria, certo? Que um sinal semelhante ao de Jonas seria dado. Ele permaneceria 3 dias no coração da terra, e agora então vem a notícia que ele não estava ali.
e estes homens estão de fato cabisbaixos. Jesus começa a caminhar com eles. Abra a sua Bíblia em Lucas e veja o que acontece nessa história. Lucas capítulo 24. Eu vou ler a partir do verso 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E de novo, eu quero que você perceba a ênfase de Jesus aqui. Ele está repreendendo estes homens que estão tristes, ou seja, não havia motivo para tristeza, se eles crescem tudo o que os profetas disseram. Então diz o verso 26: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E Lucas aqui está sendo ainda mais específico, certo? Começando por Moisés, passando por todos os profetas, não alguns, anunciou o que estava nas Escrituras. Lá em Atos 17, você vai encontrar Paulo fazendo uso do mesmo método. Atos capítulo 17, você tem assim nos versos 2 e 3, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo foi até uma sinagoga, pegou as Escrituras e começou então a arrazoar, diz o texto, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Veja então que a mensagem tanto de morte quanto de ressurreição estão presentes no Antigo Testamento. Talvez você se lembre de Paulo instruindo sobre a ceia do Senhor, e ele vai dizer: porque eu entreguei aquilo que eu recebi, que Cristo morreu conforme a Escritura e ressuscitou conforme a Escritura. E muitos crentes acham que esta mensagem de morte e ressurreição está restrita ali ao Novo Testamento. E estes são apenas, irmãos, alguns exemplos que deixam claro que Cristo é anunciado em toda a Escritura. Há um autor que escreve sobre como pregar a Cristo do Antigo Testamento, Matt Chandler, e ele cita uma curiosa história de Spurgeon, e eu quero lê-la aqui para vocês. Ele diz assim: um jovem tinha pregado na presença de um respeitável teólogo, e ao final foi até o velhinho ministro e disse: o que você achou do meu sermão? Um sermão muito pobre, de fato, ele disse. Um sermão pobre? Disse o jovem. Ele me custou um longo tempo de estudo. Sim, disso eu não duvido. Por que você não acha que minha explanação do texto é muito boa? Oh, sim, disse o velho pregador, é muito boa de fato. Diga-me, por que você o considera um sermão pobre? Por quê? Disse ele. Não há Cristo nele. Bem, disse o jovem, Cristo não estava no texto. Nós não devemos pregar Cristo sempre. Nós devemos pregar o que está no texto. Então o idoso disse: você não sabe, rapaz, que cada cidade, cada vila ou vilarejo na Inglaterra, ou quer que esteja, há uma estrada para Londres? Da mesma forma, em cada texto da Escritura há uma estrada para Cristo. E meu caro irmão, seu trabalho é, quando chegar a um texto, dizer: então, qual é a estrada para Cristo? E então pregar o sermão percorrendo a estrada até Cristo. E eu nunca encontrei um texto que não possuísse uma estrada para Cristo, e ainda que eu ache um que não tenha uma estrada para Cristo, eu faria uma. Eu passaria por cima de cercas e valas, mas eu chegaria ao meu mestre, pois um sermão não pode fazer nada de bom
a menos que tenha o perfume de Cristo nele. E a abordagem aqui do velho pastor é bastante peculiar e faz jus àquilo que Jesus está dizendo: as Escrituras testificam de mim. Eu ouvi certa vez, e concordo, que um sermão que pode ser pregado numa sinagoga sem causar nenhuma confusão não pode ser chamado de um sermão cristão. E infelizmente dos nossos púlpitos saem muitos sermões, até bem trabalhados, bem estudados, onde Cristo não é anunciado, onde a glória do Senhor Jesus não é vista. Isso não pode ocorrer no meio da igreja. E é dessa forma que você precisa também olhar para o Antigo Testamento. Olhando para o Antigo Testamento, entendendo que toda a Escritura, não só o Novo, mas toda a Escritura fala a respeito do Senhor Jesus Cristo. Uma segunda razão para você procurar Jesus no Antigo Testamento é porque sem o entendimento cristocêntrico do Antigo Testamento, a interpretação do Novo Testamento fica deficitária. Então deixa eu explicar isso para você. A nossa confissão de fé de Westminster, ela ensina que o pacto da graça, abre aspas aqui, o pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador. Então, nossa confissão de fé fala de dois pactos: o pacto de obras e o pacto da graça. Sobre este segundo pacto, o pacto da graça, que se inicia lá em Gênesis capítulo 3, logo depois que o homem peca, esse pacto é anunciado. Este pacto é chamado, diz a confissão de fé, de testamento, por causa daquele que irá morrer. A confissão de fé ensina um pouco mais. Ela diz o seguinte: que esse pacto da graça, no tempo da lei, não foi administrado por meio... no tempo da lei, foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, da circuncisão, do cordeiro pascual e de outros tipos e ordenanças dados ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Então, confessionalmente, nós entendemos que o testamento se refere a Cristo. Logo, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento se referem a Cristo. Esse Antigo Testamento é o que a confissão de fé se refere como sendo o tempo da lei, quando ele foi administrado por meio de profecias, de tipologia. Cristo estava então ali sendo anunciado o tempo todo. Ou seja, o que você tem no Novo Testamento é aquilo que foi cumprido do que foi prometido e revelado no Antigo Testamento. É por isso que ambos precisam ser vistos e considerados pela igreja, porque ao olhar para o Novo Testamento desconsiderando aquilo que Deus revelou no passado, nós perdemos o fio da meada, nós não entendemos a verdadeira mensagem. Cristo no Antigo Testamento foi, por exemplo, profetizado claramente como o Messias em muitos textos. Por exemplo, o texto de Isaías 53, que fala acerca do servo sofredor, texto que está sendo lido lá pelo eunuco. E este texto se aplica a Cristo, e somente a Cristo, diretamente à pessoa bendita de Jesus Cristo. Daí quando o eunuco pergunta, ele está falando dele mesmo ou ele está falando de algum outro? É que Filipe então vai anunciar o Messias, aquele que foi levado então como uma ovelha muda ao matadouro. Você tem também claramente uma referência ao Messias, nesse caso não à morte, mas ao nascimento, também em Isaías capítulo 9, um texto que nós conhecemos bastante, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Texto que se aplica diretamente ao nascimento do Messias de Deus, do Filho bendito de Deus.
ele foi profetizado de forma bem direta, mas ele também foi anunciado de forma tipológica, onde não é diretamente sobre Jesus Cristo. Muitas das coisas diziam respeito ao que estava acontecendo no tempo do Antigo Testamento, mas que tinham um amplo cumprimento no Senhor Jesus Cristo. E um bom livro para você compreender isso é o livro de Hebreus, porque Hebreus está o tempo todo mostrando a superioridade de Cristo, da revelação em Cristo, diante de tudo aquilo que Deus já tinha dado até então. É por isso que é em Hebreus que você vai ter a mensagem de que, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. A mensagem de Hebreus é que Jesus é melhor, Jesus é maior, Jesus é o ápice da revelação de Deus. Lá em Hebreus 1, por exemplo, é isso que você tem. Ele é o que você tem de maior na revelação. Lá em Hebreus 3, Cristo é aquele que é maior do que Moisés. O livro vai mostrar, por exemplo, que ele é melhor, o melhor sumo sacerdote, que ele é a oferta perfeita, que ele é aquele que nos dá um descanso além daquilo que Josué fez, levando o povo para a terra prometida. Ele é o rei sacerdote de uma ordem superior à ordem levítica e muito mais. E somente olhando para o Antigo Testamento que você vai entender a necessidade de Jesus ser, por exemplo, um profeta, sacerdote e rei. Você vai ter estes ofícios no Antigo Testamento, você vai ter estes homens sendo ungidos no Antigo Testamento, e tudo isso apontava para aquele que é o grande ungido de Deus, o grande Messias, o Cristo do Senhor, que nós cantamos muitas vezes como nosso profeta, sacerdote e rei. Tendo Cristo como mediador do pacto da graça, também lá no Antigo Testamento, você vai começar a ver então os paralelos que existem, por exemplo, entre Israel e igreja. Você vai entender que Israel era um povo que foi também agraciado por Deus e que tinha a mediação do próprio Cristo Jesus. Curiosamente, quando Hebreus fala lá na galeria da fé a respeito de muitos dos nossos chamados heróis do passado, um nome talvez inapropriado, você tem algumas coisas que chamam a atenção. Peço que você abra lá no capítulo 11 de Hebreus, por exemplo, quando ele fala exatamente sobre Moisés, verso 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Veja o que Hebreus está dizendo. Moisés preferiu sofrer com o povo do que estar numa condição melhor, sendo o filho da filha de Faraó. Por qual razão? Pela fé. Mas veja o que Hebreus vai dizer no versículo seguinte: porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E aí você fala assim, mas Moisés não chegou a ver Jesus Cristo, certo? Esse é até o dilema dos judeus quando Jesus se apresenta no Novo Testamento como o grande eu sou. Você é maior do que Moisés, você é maior do que Jacó, você é maior do que Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. É por isso que Hebreus está dizendo aqui que Moisés, mesmo crendo num Messias que ainda viria, considerou o opróbrio de Cristo. A fé que tinha Moisés
era a fé no Messias que havia sido prometido pelo Senhor e que vem sendo anunciado em todo o Antigo Testamento. Você então começa a ver que Israel é esse paralelo da igreja, e você vê, por exemplo, que se na igreja nós falamos em membresia como igreja visível e invisível, você tem o mesmo no Antigo Testamento. E isso é interpretado por Paulo, quando ele fala, por exemplo, dos israelitas. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Não é assim que nós falamos sobre igreja visível e invisível? É exatamente esse o nosso ensino. Nem todos aqueles que fazem parte da igreja visível são crentes verdadeiros. É isso que Paulo está ensinando aos romanos. Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Você vai ver então Israel recebendo do Senhor os sacramentos, um de entrada no povo do pacto e um de lembrança da libertação, circuncisão e ceia e Páscoa, que vão ser substituídos no Novo Testamento por batismo e ceia pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E se você olhar o nosso ensino da confissão de fé, a confissão vai ensinar que os sacramentos no Antigo Testamento, em substância, eram os mesmos do Novo Testamento. E então, quando você perde de vista o Antigo Testamento e vai somente para o Novo Testamento, você fica meio perdido. Quem não entende corretamente o Antigo Testamento à luz de Cristo tem muita dificuldade em compreender o que está sendo tratado no Novo. Eu, por exemplo, fui católico até os meus 19 anos, e eu ia então, numa época da minha vida, dominicalmente à missa. E toda missa, na hora da comunhão ou da Eucaristia, toca lá o sininho, né, que já foi católico ou quem já foi à igreja católica sabe, o sacristão toca o sininho e o padre então começa a repetir: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O máximo de associação que eu consegui fazer na minha adolescência dessa frase foi com a música do Legião Urbana, que cita exatamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não queria dizer mais nada para mim aquilo lá, porque falava-se muito do Novo Testamento, mas é o Antigo Testamento que vem mostrando a figura do Cordeiro mudo que vai ser morto, do Cordeiro que toma o lugar do pecador. Tudo isso está ali no Antigo Testamento. Então, ao olhar a fala de João Batista, aquilo não fazia muito sentido. Então você precisa olhar e buscar Cristo no Antigo Testamento para entender corretamente o Novo Testamento. Por último, você precisa buscar Cristo lá no Antigo Testamento para não transformar a Escritura em um livro de moralidade. Preste bem atenção nisso. Falei que eu concordo com a frase que foi dita, que se um sermão que é pregado numa sinagoga e não causa confusão, não pode ser chamado de um sermão cristão. Eu concordo com isso, isso é verdadeiro. Tampouco um discurso moralista que não aponta para Cristo e que pode estar na boca de qualquer coach ou de qualquer terapeuta pode ser chamado de sermão ou de ensino cristão. O princípio é exatamente o mesmo. Há um livro do Michael Horton chamado Cristianismo Sem Cristo. É um livro que já tem alguns anos que foi publicado em português. Foi inclusive um dos temas aqui do nossos Jovens Reformados. E em certa parte Michael Horton vai dizer o seguinte: reduza o cristianismo a um bom conselho e ele se harmoniza perfeitamente à cultura do treinamento de vida. Pode parecer relevante, mas na verdade ele acaba perdido no mercado de terapias moralistas. Continua Michael Horton: Jesus claramente não é a única forma eficaz para uma vida melhor ou para um eu melhor. Qualquer pessoa pode perder peso, parar de fumar, melhorar um casamento e se tornar mais agradável sem Jesus. Conhece pessoas assim? Conhece pessoas saudáveis,
Você encontrar um crente e um não crente, talvez eles vão ter o mesmo discurso de vida saudável, e deveria ser por razões distintas. O crente deveria ser por conta da mordomia do corpo. O não crente é só para melhorar mesmo. O resultado final é exatamente o mesmo: uma vida saudável. Semana nós reunimos um grupo que nós temos de pastores para conversar sobre aconselhamento, e eu estava falando sobre a minha mãe, que fumou durante, sei lá, 30 e poucos anos, 40 anos, não lembro quanto tempo na época. Fumava diariamente, e um dia ela falou assim: eu vou parar de fumar. No outro dia ela já não fumava mais, não era crente. Há muitos estímulos para as pessoas mudarem, há muitos estímulos que são falsos deuses, que servem como motivação para as pessoas arrumarem o seu casamento. Mas nós não podemos nos contentar com isso quando nós falamos do Evangelho, quando nós falamos da Escritura. É exatamente esse o ponto aqui de Michael Horton. Então ele continua e diz assim: o que distingue o cristianismo em sua essência não é o seu código moral, e sim sua história. A história de um Criador que, embora rejeitado por aqueles que criou a sua imagem, se inclinou para reconciliá-los consigo mesmo por meio do seu Filho. Essa não é uma história sobre o progresso do indivíduo para o céu, e sim a narrativa dos acontecimentos históricos da encarnação de Deus, da expiação, da ressurreição, da ascensão e do retorno, bem como da exploração do seu rico significado. Em sua essência, essa história é um evangelho, as boas novas de que Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Isso é cristianismo. Não tem a ver com o moralismo em si, mas quando a Escritura é transformada em um livro sobre moralidade, as mensagens, principalmente as do Antigo Testamento, onde Cristo não está sendo visto tão claramente, ele está ali tipologicamente, como sombras. É no Novo que nós vamos ver Cristo, a substância, e ainda assim muitas pessoas pregam o Novo Testamento excluindo Cristo, o que é uma tragédia ainda maior, certo? Mas principalmente as mensagens que você ouve do Antigo Testamento se resumem a: você precisa ser como Abraão, você precisa ser como Davi, você não pode ser como Saul. 3 passos para matar um gigante. As mensagens vão se resumir a questões morais, quando você não foca na pessoa de Cristo. Pense, por exemplo, nessa história de Davi e Golias. Geralmente você ouve esse texto, como vencer os gigantes da sua vida. Todo dia você tem gigantes na sua vida, os boletos se tornam gigantes, e gigante pode ser qualquer coisa aqui. Até unha encravada pode se tornar um gigante no final das contas. E então, depois que você fala dos seus gigantes, você vai saber quais são os passos que Davi deu, os passos que você precisa dar para vencer os seus gigantes. E eu vou falar uma coisa para vocês: um sermão assim causa o mesmo efeito que os filmes do Karate Kid causaram na minha geração. Que a gente ia para o cinema, ficava empolgado com o Daniel San e achava que se chegasse em casa e pintasse a cerca e encerasse o carro, ia chegar na escola para dar uma surra no valentão, ou ia ganhar um concurso de karatê. Saíam os meninos tudo empolgado, porque não é isso que o filme ensina? É essa a mensagem: você consegue, você pode, qualquer um pode aprender karatê, basta basta pintar a cerca. Qual a diferença disso para um sermão em que diz: você precisa ser como Davi, e você sai achando Davi a pessoa mais maravilhosa do mundo, mas não pensa em Cristo? Você gostaria muito de ser como Abraão, inclusive de chegar no céu e ver Abraão, e esquece de Cristo. Quando os sermões são transformados em moralidade, esse é o efeito.
Olhando para a história da redenção, se você olhar para a história de Davi e Golias, você terá que se identificar, na verdade, com Israel, que todo dia que o gigante se coloca de pé, racha no trecho e diz: eu não dou conta, eu preciso de um Davi para matar o gigante por mim. E esse é o descendente de Davi, conhecido como a rocha eterna, inclusive. Cristo mata gigantes. Cristo é aquele que defende o seu povo. Então, cuidado para não transformar as histórias do Antigo Testamento em mera moralidade. Agora, pense bem, você acha que Davi é mesmo um bom exemplo moral? Porque nós falamos, mas ele matou o gigante. Eu sei, ele matou o gigante, ele ficou de olho na esposa do vizinho, ele adulterou com ela, ele planejou o assassinato daquele homem com bastante sordidez, ele tentou ocultar tudo aquilo que ele tinha feito com esse assassinato. Ele foi um pai negligente. Eu acho que se você quiser um bom exemplo moral, Davi está lá no final da fila. Talvez você encontre até pessoas não crentes, mais respeitáveis que Davi, no sentido de nunca terem feito metade do que Davi fez. Talvez alguém diga assim: pastor, mas este homem é o homem segundo o coração de Deus. E é aí que entra Cristo. Porque Davi só é um homem segundo o coração de Deus por crer no seu Messias. É ao olhar para Davi por meio de Cristo que Deus pode olhar para ele e dizer: este é um homem segundo o meu coração. Ou pode olhar para um homem como Abraão e dizer: esse é o meu amigo. E pode olhar para você e dizer: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Você fala: pastor, mas isso foi dito sobre Jesus. Sim, e será dito sobre todos aqueles que estão unidos a Cristo, porque é assim que Deus olha todos aqueles que estão em Cristo, como se nunca tivessem cometido um pecado sequer. Retire Cristo, sobrarão histórias morais, mas aí você vai ter que peneirar bastante, porque estes homens que fizeram muitas coisas extraordinárias pecaram um bocado. Histórias que por vezes nos fazem corar de vergonha e de pensar como é que um crente pode chegar num nível desse. E você sabe por que elas estão ali? Porque, como diz Paulo no Novo Testamento, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É para que fique evidente que o Deus que salva pecadores o faz por meio do seu Filho e estende a sua graça a pessoas que não merecem, por conta somente de Jesus Cristo. Como afirma o meu puritano favorito, Thomas Watson: se devemos ser puros de coração, então não devemos descansar na pureza externa. A moral não é suficiente. Um suíno pode ser lavado, mas ainda será um suíno. Moralidade apenas lava um homem, a graça o muda. A moral pode resplandecer nos olhos do mundo, mas difere tanto da pureza quanto uma pedra difere do diamante. Moralidade não é nada mais que flores disseminadas em um cadáver. Um homem que é altamente moral é apenas um diabo manso. Quantos fizeram da moralidade seu salvador? Moralidade condenará, bem como o vício hediondo. Um barco pode ser afundado com ouro ou com puro esterco. E aqui Thomas Watson deixa bem evidente o problema de muitos da igreja, que é o problema da aparência exterior.
do estereótipo e de mudar somente por fora. Agora, não me entenda mal. Você, pastor, então a gente pode ser tão impuro quanto Davi, pode mentir tanto como Abraão. Não é esse o ponto. Claro que o evangelho tem implicações morais. Entretanto, pecadores só podem lutar contra o pecado porque Cristo venceu a guerra contra o pecado. Essa é a razão de pecadores poderem agora caminhar em santidade. Dessa forma, como afirma um autor que eu aprecio bastante, chamado Robert Kellerman, ele diz assim: a narrativa bíblica apresenta a vida como uma guerra e um casamento, de tal forma que podemos entender o drama da Bíblia como mate o dragão, case-se com a donzela. Então, se você que gosta de ver literatura de príncipes e de princesas, está aí a dica de Robert Kellerman. Esse é um belo resumo da escritura: mate o dragão e case com a princesa. E ele diz mais: a vitória é anunciada, Deus reina, a marcha nupcial começa, todas as cicatrizes e manchas do pecado são purificadas, a noiva veste-se de branco. O que ele quer dizer é exatamente que aqueles que estão em Cristo irão ser mudados, não exteriormente. A mudança partirá do coração, e o único que consegue fazer isso é aquele que tem poder de transformar um coração de pedra em um coração de carne. Somente Jesus Cristo, como anunciado no Antigo e no Novo Testamento. Há uma grande história, a história de Deus trazendo o seu Filho ao mundo, e dentro dessa grande história, pequenas histórias, como a história de Davi, a história de Abraão, a sua história. Mas essas são histórias menos relevantes, e ainda assim Deus as trata como histórias importantes. E é por isso que, ao mesmo tempo em que você vê na narrativa da Escritura Deus cumprindo o seu propósito de trazer o seu Filho ao mundo, nascido de mulher e nascido sob a lei, para redimir pecadores, você vê como Deus tratou o coração de José, tratou o coração de Abraão, tratou o coração de Sara, tratou o coração de Davi, de Pedro, como Deus pode tratar o seu coração. Mas não perca de vista a grande história, a história do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que dia após dia vai fazer com que você se pareça com Ele até o dia final. Isso certamente inclui moralidade, mas não é apenas sobre moralidade. Você precisa procurar Cristo no Antigo Testamento para não tornar a Bíblia um livro moral. E eu quero concluir essa parte citando aqui um trecho do livro do Stuart Olyott, chamado Pregação Pura e Simples. E aqui o Olyott fala algo interessante acerca desta visão cristocêntrica da Escritura. Ele diz assim: a Bíblia revela Cristo. Ele é o grande tema das Escrituras. Cada parte da Bíblia aponta para Cristo. Se não podemos ver como uma passagem específica aponta para Ele, isso acontece porque ainda não entendemos a passagem como deveríamos. Onde Cristo não é o centro, ali não há exatidão exegética. Não posso me desculpar pelo que escrevi antes. Tudo ao meu redor são vozes que dizem algo diferente. Estão proclamando que é errado insistir no fato de que a Bíblia é cristocêntrica. Estou indo longe demais, dizem estas vozes. De acordo com elas, devemos antes afirmar que a Bíblia é teocêntrica. Ela é mais teocêntrica do que cristocêntrica. Concordo com isso, mas não totalmente. É claro que a Bíblia é um livro que fala sobre Deus e que nos ensina sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.
Mas este Deus se relaciona conosco somente por meio de Cristo. O único que existe é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nunca se revelou a si mesmo a não ser por meio de Cristo. Não há outro caminho para esse Deus, exceto Cristo. O Espírito que age em nós é o Espírito de Cristo. Quando chegarmos ao céu, o único Deus que veremos é Cristo. Nada mesmo pode ser teocêntrico se não for cristocêntrico. Pensar que algo pode ser teocêntrico sem ser cristocêntrico é um enorme erro. Admitir que a Bíblia é um livro que fala sobre Deus é admitir que ela fala sobre Cristo. E esse é o nosso objetivo hoje, mostrar que não só o Novo Testamento, mas também o Antigo, ou seja, toda a Escritura revela o Filho bendito de Deus que se deu para a salvação de pecadores.